Filhos e filhas da Santa Igreja, caríssimas famílias, amados noivos, porque nós somos filhos de santos e não podemos juntar-nos à maneira dos gentios que não conhecem a Deus. Viveremos no nosso matrimônio a mesma exortação de Sara e Tobias, ou exortação de Tobias a Sara. A oração de ambos que os levam a orar juntos com fervor para que lhes fosse conservada a vida e a vida plena, a vida em santidade. Eu convido vocês a pegarem no livro de Tobias, lá no capítulo 8, a partir do versículo 4. Tobias, que teve um grande auxílio dos céus por meio de São Rafael Arcanjo, Deus curou, Deus de fato libertou a Sara, Deus curou o coração deles, Deus de fato se manifestou através da ação do seu ministro São Rafael em favor deste santo casal. Então Tobias, ele exorta a donzela dizendo: Sara, levanta-te e façamos oração a Deus, hoje, amanhã e no outro dia, porque estas 3 noites nos uniremos a Deus, e depois da 3ª noite viveremos no nosso matrimônio. Porque nós somos filhos de santos e não podemos juntar-nos à maneira dos gentios que não conhecem a Deus. E levantando-se, ambos oravam juntos com fervor, para que lhes fosse conservada a vida. E Tobias disse: Senhor Deus de nossos pais, bendigam-te o céu e a terra, e o mar, e as fontes, e os rios, e todas as tuas criaturas que neles se encerram. Tu fizestes Adão do limo da terra, e deste-lhe Eva para auxiliar. Ora, tu sabes, Senhor, que não é por motivo de paixão que eu tomo esta minha irmã por esposa, mas só pelo desejo de ter filhos, pelos quais o teu nome seja bendito pelos séculos dos séculos. E Sara, ela diz: compadece de nós, Senhor, compadece de nós, e faze que vivamos juntos até a velhice em perfeita saúde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. José e Maria de Nazaré, rogai por nós. Há um casal que bem soube viver essa experiência de Sara e de Tobias. E a santidade desse casal os fez de fato como que um molde para uma verdadeira igreja doméstica. Esse casal, de fato, brasileiro, conhecido hoje como servos de Deus, que viveram na fazenda de Santa Fé, que se entregaram em matrimônio no século XIX, que se casaram ali na data do dia 27/7/1876. É uma família consagrada ao céu. Eu estou falando de Jerônimo e de Zélia Magalhães. Nós estamos acostumados a ver a vida de santidade de homens e de mulheres, servos de Deus bem-aventurados, santos, que realizaram diversos milagres, que foram de fato verdadeiros taumaturgos, porque o Espírito do Senhor que habitava neles, o dedo de Deus, realizava coisas extraordinárias, curas de cegos, de coxos, enfermidades, pessoas desenganadas pelos médicos. Nós vemos aí até mesmo ressurreição de mortos. Mas a santidade de Zélia e Jerônimo não nasceu de milagres públicos, mas de uma vida oculta, cheia de oração, sacrifício e entrega. Esta era a vida deste casal, hoje servos de Deus, porque tiveram uma vida e não se casaram
como se casam aqueles que não conhecem a Deus. Como Tobias dizia, a maneira dos gentios que não conhecem a Deus. Mas eles se casaram como verdadeiros católicos, conhecedores e experimentados do sacramento do matrimônio, sinal eficaz e sensível da presença de Deus. Era de fato consagrado, eles se consagraram a Deus por meio deste sacramento. E não foram conhecidos pelos milagres públicos, mas pela a vida oculta, assim como houve a vida oculta de Jesus junto com José e Maria, a sua infância. Eles também experimentaram desta vida oculta, desta vida escondida em Deus, desta vida que se manifestava as belezas interiores da alma de Jerônimo e de Zélia. E na vida deste santo casal, eles experimentaram a intercessão de Nhaxica, a qual eu peço intercessão também neste momento para os jovens casais. A experiência que Zélia teve com Nhaxica em Minas Gerais, levada por seu pai, foi a de discernir que ela seria sim uma religiosa, mas não naquele momento. Primeiro ela iria se casar porque Nossa Senhora sim queria que ela fosse mãe de uma grande prole, e depois sim ela seria religiosa. É claro que havia um desejo muito grande também no coração de Jerônimo, e ele se fez, ele ingressou ali na Ordem Terceira de São Francisco de Assis, e depois do seu falecimento, com 58 anos, a irmã, ou melhor, Zélia, ela ingressou no convento das Servas do Santíssimo Sacramento e se tornou Irmã Maria do Santíssimo Sacramento no ano de 1918, mas ela veio a falecer em um ano depois. E sim, de fato, eles tiveram 13 filhos. Não se espante com o número de filhos que eu posso dizer que tenho. 4 filhos. Não se espante com irmãos que têm 6 filhos, que têm 7 filhos, que têm 8 filhos. Porque essa família, eles tiveram uma grande prole, como foi revelado pelos céus. E dessa grande prole, 4 foram arrebatados para Deus, ainda na infância, para interceder pela família. E os outros 9, sendo 3 homens e 6 mulheres, se tornaram religiosos. De fato, é uma família consagrada ao céu. Este casal brasileiro do século XIX teve uma vida escondida aos olhos do mundo, mas de plena e perfeita caridade para com as almas ao seu redor. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe aos noivos que estão se preparando para o matrimônio. Deus permaneça abençoando os casais que tomam por referência a santidade destes casais. Deus, de fato, Ele quer o sacramento do matrimônio. Deus, de fato, Ele quer o sacramento do matrimônio. Ele quer frutificar no sacramento. Ele quer sacramentos autênticos, vidas autênticas entregues a Ele por uma consagração dada diante do altar do Senhor. Consagração essa intitulada Sacramento do Matrimônio. Foi elevado por nosso Senhor Jesus Cristo a essa dignidade de sacramento. A união do homem e da mulher foi elevada. Por isso Deus quis participar da família. Deus quis experimentar a família. Deus quis, de fato, estar no centro da família para edificá-la em santidade. Em santidade. E este casal, servos de Deus, Jerônimo e Zélia de Magalhães, experimentaram isso, eles entenderam isso, eles olharam para José e Maria de Nazaré e eles imitaram as suas virtudes dentro do matrimônio.
dentro do matrimônio. É uma referência para nós no dia de hoje. Então nós pedimos a intercessão de santos casais, de casais beatos, de casais servos de Deus, para que nós também possamos adentrar nesta realidade a qual é desejo de Deus para o homem e para a mulher. Para o homem e para a mulher. José e Maria de Nazaré, rogai por nós. Servos de Deus, Jerônimo e Zélia Magalhães, próximos ao coração do nosso Deus, assim como tantas outras santas famílias de nossa devoção, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.